momento, e por que não dizer, de celebração da doutrina espírita nas nossas vidas. Hoje o Marcelo está trazendo um tema bastante interessante, que não daria uma palestra, daria talvez curso de 4 anos, incluindo mestrado, um negócio desse qualquer, porque, né? Falar de moralidade no século XXI é uma coisa realmente difícil. Bom, pedi a Marina para fazer o nosso preparo. Boa noite a todos. O livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito de Dona Diana. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Obrigado. Senhor Jesus, mestre, amigo, companheiro de todas as horas, mentores de nossa reunião, mentores de nossa casa, queremos outra vez agradecer a possibilidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos a espiritualidade que intua nosso amigo Marcelo, que traz esse tema complexo hoje, e também que nos ajude a ter o melhor entendimento possível. Dessa forma, pedimos, Senhor, a sua licença para dar início à reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Marcelo, por favor. Muito bem. Então, uma boa noite a todos. Prazer muito grande estar com vocês aqui de novo, para que nós possamos construir um conhecimento que seja bom para ambos os lados, que fale a todos nós. Porque doutrina espírita, para mim, ela é teórica, mas é sobretudo prática. Então, conversávamos aqui com os amigos antes da nossa exposição, dizendo o quanto é bom nós olharmos para nós mesmos, não para os outros, mas olharmos para nós mesmos e ver como nós progredimos em relação a outros anos, né, atrás, alguns anos atrás. Eu não digo nem o processo em relação a outras vidas, não, que é melhor que eu nem lembre da maioria do que eu fui. Então eu falo nessa vida mesmo, como é bom a gente ver o quanto a gente já progrediu, por menor que seja aos olhos dos outros, mas como é bom a gente sentir esse progresso em nós mesmos, né? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar na noite de hoje, porque isso vai permear toda a nossa exposição de hoje. E essa palestra ela é moldada assim para espíritas, mas o que eu falo aqui é válido para pessoas de qualquer religião, né? Porque a gente vai ver que ser espírita é um modo de viver, não é uma religião, né? O espiritismo, a meu ver, eu falo do espiritismo kardecista porque eu sou das antigas, né? Eu admito que há vários espiritismos, e o espiritismo que eu sigo é o espiritismo kardecista, né? E dentro dessa proposta de Allan Kardec, há toda uma harmonia com pessoas de qualquer religião. Allan Kardec dizia e afirmava, e isso aí é uma motivação muito grande para todos nós, que há pessoas de todas as religiões que podem ser espíritas, se assim o quiserem. Se vencerem barreiras dentro de si mesmas, se vencerem preconceitos e se vencerem
ideias cristalizadas de separativismo, né, que todos nós trazemos de outras vidas e a gente precisa trabalhar isso com urgência nessa vida atual. Bom, então essa é uma palestra válida para pessoas de todas as religiões, até para ateu, é sério. Até os ateus podem aproveitar. Aliás, a moral ateia eu acho magnífica, né? É só um parêntese antes da gente começar, porque a gente crê, e pelo menos deveria, né, se crer, que há algo além da morte do corpo físico. Eu continuo a viver, o Marcelo, o corpo, ele vai desaparecer, ele vai voltar à natureza, mas o espírito, ele permanece, a consciência, a individualidade, ela permanece. Então nós temos esse consolo que a doutrina espírita nos traz com evidências, algumas até irrefutáveis e inexplicáveis ainda pela ciência acadêmica, ainda. Mas e quem não crê que existe nada além da vida? Quem não crê, por exemplo, que após a morte do corpo físico, a sobrevivência de uma consciência, para que ser bom, se a gente não pode esperar nada depois da vida? Então, uma pessoa que consegue vencer esse obstáculo, a meu ver, ela já é uma pessoa que está a largos passos nesse processo de transformação moral, que não depende de crença. Essa é uma coisa aqui que também vai permear toda a nossa palestra da noite de hoje. Essa transformação moral não depende de nós sermos reencarnacionistas ou não. Não depende se nós acreditamos que os espíritos podem se comunicar ou não. Ela é algo que brota dentro de nós mesmos e é uma contribuição que nós damos em relação de mim para comigo mesmo e em relação de mim para o mundo. Então a transformação moral, como nós vamos ver durante a palestra, ela não prescinde também da preocupação que nós temos que ter com as questões sociais. E aqui vou deixar bem claro, para que não fique nenhuma dúvida, não estou falando de ideologia política, de esquerda ou de direita. Aqui eu falo de real preocupação com o semelhante, aquela que Jesus focou há 2000 anos atrás. Ama o teu próximo como você ama a si mesmo. E ama aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso não depende de ideologia política ou religiosa. Jesus conseguiu, através de poucas palavras, aliás, muito do Novo Testamento e principalmente do Antigo, ele foi falseado, ele foi reescrito, ele foi remanejado de acordo com o jogo político de cada época, mas a essência da moral de Jesus, a meu ver, ficou intacta. Como há 2000 anos atrás, isso eu estou falando de acordo com aquela sociedade, não é o que eu penso, tá, gente? De acordo com aquela sociedade na qual Jesus nasceu, a mulher, por exemplo, não tinha alma. Vocês acreditam nisso? Que naquela época a crença que se tinha é que mulher não tinha alma. Mulher não era nem recenseada, se vocês querem saber. Nos censos oficiais do Império Romano, de outras nações, a mulher sequer contava como um ser recenseado. E Jesus, ele sempre valorizou essa figura feminina, e isso fica muito transparente nos textos, né, do Novo Testamento, dos Evangelhos, quando, por exemplo, Jesus conversou com uma mulher, lá, a mulher samaritana, né, no poço. Aquilo era uma grande afronta na época, né? Se você souber fazer a transposição hermenêutica para os valores daquela época, aquilo era um absurdo, né? E, com certeza, o apostolado de Jesus, e quando eu falo de apostolado, é aquele apostolado primitivo, aquelas pessoas às quais ele delegou o poder de oferecer a mensagem ao mundo, com certeza havia muitas mulheres, com certeza, né?
Só que isso, por um jogo político, por um jogo ideológico, foi abafado através dos séculos, né? Aquela questão dos 12, isso é tudo uma simbologia, que a gente tem que aprender a vencer para ir além, né? Então, mas o que importa mesmo, na noite de hoje, é nós diferenciarmos dois conceitos. Primeiro, o conceito de moral, né? E o conceito de ética. Não há consenso acadêmico a respeito desses dois conceitos, né? Não há consenso filosófico entre esses dois conceitos. Mas aqui eu vou usar um conceito que eu acho que vai muito ao encontro do pensamento de Kardec. O conceito de moral, sempre quando eu falar hoje a palavra moral, é algo particular, é algo que pertence a um grupo, né? Desde o microgrupo que nós chamamos de família, né? Porque a moral ela não está só circunscrita a uma religião, a uma ideologia política. A moral ela começa na forma micro, né? A moral a gente começa a aprender os primeiros passos dela na nossa família, os que nos dão os primeiros cuidados, né? O pai ou a mãe ou quem quer que seja, que nos oferece esses primeiros exemplos, né? Que esse símbolo dos primeiros cuidadores, ele permanece muitas vezes por uma vida inteira no nosso inconsciente, né? Mas não é esse o assunto da noite de hoje. Então, quando eu falar em moral, há a moral cristã, há a moral budista, há a moral hinduísta, há a moral islâmica, e cada um vai defender conceitos e muitas vezes preconceitos que pertencem apenas àquele grupo. E já quando eu falar da palavra ética, é algo assim que serve para todos, que está além, né, do nosso grupo cultural ou ideológico. Então é algo que é bom para todos. Foi o que Jesus fez, né? Jesus, há 2000 anos, ele nos deixou uma ética que a gente ainda engatinha, depois de 2000 anos, para tentar compreender a superficialidade dela, né? Eu digo por mim, eu ainda tento, né, nos meus momentos de maior lucidez mental, eu ainda tento caminhar na superficialidade do pensamento de Jesus, porque eu estou falando de mim. Quando eu abro a escala espírita de Allan Kardec, para quem conhece, Allan Kardec dividiu lá as classes espíritas em 3 ordens, né? Os níveis espirituais em 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Eu não estou nem falando da primeira classe não, tá, gente? Porque isso é um sonho muito longínquo, apesar que eu sei que todos nós vamos chegar. Mas quando eu me projeto naquela escala espírita oferecida por Allan Kardec, eu só me vejo ali na 3ª ordem. Isso né? Não quer dizer que vocês estejam no mesmo nível que eu. Então eu tento entender pelo menos o básico da mensagem de Jesus para conseguir viver isso no meu dia a dia, porque espiritismo de carteirinha é um espiritismo inoperante. Espiritismo de centro espírita é um espiritismo apenas, né, de centro espírita, é um espiritismo inoperante e é realmente um auto-engano, né? E quando eu falo de centro espírita, gente, não quer dizer que o centro espírita, na minha visão, seja desvalorizado, porque se eu pensasse assim, eu não estaria aqui hoje, né? Porque aqui é o local onde nós vamos, muitas vezes, nos reabastecermos diante do desespero, diante da tristeza, muitas vezes diante da depressão. Fantásticos, maravilhosos, importantíssimos trabalhos espirituais aqui são feitos durante e fora das reuniões, né? Na reunião mediúnica, na reunião de exposição pública. Realmente, eu não estou falando só dessa casa aqui, eu falo de todas as casas que têm como motivação a intenção de estabelecer-se uma ética, né? Você pode estar, por exemplo, dentro de uma igreja e também receber o mesmo apoio espiritual, né? Se caso ali houver a essência dessa ética que é o amor. Você pode estar dentro de um terreiro de Umbanda também, lá conversando com o preto velho, com a entidade que seja, e também conseguir obter o melhor daquele lugar. Então não é uma questão
física e também não é uma questão cultural. É uma questão de nível evolutivo, né? Então isso aí é muito importante, a gente entender que a ética, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar, por exemplo, em profitentes da ideologia da esquerda. Eu tenho vários amigos que pensam de forma socialista e eu os respeito, apesar de discordar, porque a minha teoria, a minha vivência política é outra completamente diferente. Mas há pessoas boas em todos os lugares e a gente tem que aprender a identificar isso. A gente tem que ir além da polarização. Eu não falo da polarização no Brasil, não, porque isso já passou de patológico, né? Eu falo da polarização que a gente tem que ver lá da antiga Pérsia, né? Vocês sabiam que a polarização entre o bem e o mal não é uma invenção cristã, né? O cristianismo apenas fez um Ctrl-C, Ctrl-V, vamos falar para o século XXI, do que já existia lá na antiga Pérsia, no zoroastrismo, né? Que havia aquela luta entre o bem e o mal, era a Ahura Mazda lutando contra a Arimã, e daí é que se tirou essa ideia da eterna batalha entre o bem e o mal. Isso é muito mais antigo do que a tradição ocidental pode pensar, né? E a gente vive isso até hoje no nosso comportamento, né? Quem são as pessoas de bem? Elas são as de esquerda, ou as de direita, ou as de centro? Pois eu digo, todas elas. Pode estar em qualquer lugar. Ainda que a gente imagine caminhos diferentes para chegar no destino, quando uma pessoa é uma pessoa de bem, e Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não separa os homens de bem por ideologia, note-se isso, né? Ali é homem de bem, é homem e mulher também, né? Porque naquela época não existia mulher, era só homem, né? Por isso que Allan Kardec escreveu isso no livro. Tô brincando, gente, isso aí era questão da época mesmo, né? O ser humano de bem, ele pode estar em qualquer lugar, ele é ético em qualquer lugar, ele sabe se comportar e respeitar os outros em qualquer lugar. Porque o verdadeiro ser humano de bem, ele sabe que ele é impossível, isso é muito importante na noite de hoje, reter a verdade absoluta. Não é possível um ser humano que idealize, que consiga enxergar a lei divina por inteiro. Talvez esse ser humano esteve aqui no mundo, talvez não, né? Melhor dizendo, ele esteve aqui há 2000 anos. Esse consegue enxergar a verdade como um todo. Como os outros grandes mestres também que já passaram por aqui, né? Se vocês forem ver, eu estudo religiões comparadas há mais de 30 anos. E a gente vê que os princípios da religião budista, né, se é assim que eu posso chamar, que aquilo é uma filosofia, eles são muito parecidos e algumas faces até muito semelhantes à proposta de Jesus. É impressionante como aquelas 4 sendas que formam o sustentáculo da filosofia budista, elas casam perfeitamente com o pensamento de Jesus, né? Cerca de 400 ou 500 anos antes de Jesus, para uma proposta cultural, para uma sociedade completamente diferente, doutrinas complementares. É só se aprofundar nelas que vocês vão ver. Então, quando eu falar de ética, a ética é boa para todo mundo. Jesus falou, amai os de direita. Ele falou isso. Ou amai só os de esquerda, né? Jesus falou, amai os evangélicos, amai só os católicos, né? Amai os espíritas. Não, ele falou, amar o teu próximo. Quem é o próximo? O próximo pode ser o próximo. Pode ser, por exemplo, o Richard aqui. Ele é o mais próximo de mim. O próximo é questão geográfica mesmo, né? É porque, por exemplo, se a gente aprende a amar as pessoas, ser amável com as pessoas dentro do centro espírita, a gente tem que aprender a viver isso dentro de casa também, né? Porque é dentro de casa que muitas vezes estão os nossos piores desafios, ou piores no sentido figurado, né, gente? No bom sentido. Estão os desafios mais complexos, né? São aquelas pessoas que pisam no nosso calo espiritual
e a gente grita, né, dizendo que elas estão sendo invasivas na nossa capacidade de suportar ou de paciência, né? Porque são pessoas que enxergam exatamente o nosso pior lado sombra, o nosso lado mais sombra e projetam isso o tempo todo, né? Então, o amor ao próximo começa pelo mais próximo realmente, né? Então, por isso que Deus criou a família, porque seria impossível todo mundo... essa é uma conquista inabalável da humanidade, né? A família está passando por várias transformações. E eu vejo até, né, tem gente que fala, mas família homossexual, o mundo está acabando, mãe solteira. Não, gente, isso aí é uma questão, gente, de afeto. Independente do gênero, independente da orientação sexual, se a pessoa sabe conduzir o afeto dela para que os outros sejam felizes ao lado dela, é o bastante. Então a gente se prende muito a questões de forma e a gente esquece as questões essenciais. E é por isso que o grande desafio da transformação moral no século XXI, que é o título da palestra, é justamente nós vivermos essa essência e esquecermos da forma. Entende? Vocês têm aquela pessoa, na minha terra acontece muito isso, eu não sei se aqui acontece. Se você chega perto dela, você tem vontade de correr. Né? Já não tem essas pessoas? Aquelas que vocês não suportam ficar perto delas. Né? Vocês já pararam para pensar? Não é sempre, não é uma regra, mas já pararam para pensar que aquilo que vocês estão sentindo ou vendo naquela pessoa pode ser aquilo que você tem dentro de você e tem medo de enfrentar em você mesmo? Já pararam para pensar nisso? Pois é. Isso é a estrutura da transformação moral. E não sou eu que digo, não. É o Livro dos Espíritos. E eu vou provar que é. Que Marcelo, a opinião do Marcelo não tem importância nenhuma diante da opinião de Kardec. Né? Vamos lá. Vamos começar então. Já é quase... Agora é que a gente vai começar, mas vamos lá. Gente, eu não prometi ninguém sair daqui antes de 3 horas da manhã. Não prometi isso, não. Estou brincando. Livro dos Espíritos. Vamos lá, vamos começar por ele. Questão 919. Allan Kardec, olha só a pergunta de Kardec. Eu sei que isso é um devaneio meu. Eu queria 5 minutos com Kardec no mundo espiritual. Eu sei que vocês vão falar, Marcelo é vaidoso, está pensando em conversar com Kardec. Eu já estou falando. Eu não tenho condições de chegar a esse cara ainda. Mas eu queria 5 minutos. Eu não ia perguntar nada para ele. Porque tudo que eu perguntasse para ele, eu tenho certeza que ele ia mandar eu estudar. Né? Eu só queria agradecer esse homem. É sério. Eu só queria agradecer a ele. Agradecer pelo que ele deixou para a humanidade. Gente, porque a doutrina espírita, quando ela é bem compreendida, ela te deixa numa leveza, numa serenidade, que as pessoas falam assim, não é mais aquela pessoa. Entende? Porque você passa a enxergar as coisas que realmente têm importância na vida. Entende? Então, Allan Kardec pergunta assim, qual o meio mais prático e mais eficaz, essa é a pergunta de Kardec, de já nesta vida, o ser humano começar a ter um processo de vivência da felicidade. Né? Estou mudando um pouquinho o enunciado, mas a ideia é a mesma. Eu queria frisar 2 coisas. Qual o meio mais prático e mais eficaz? Então, Allan Kardec admitia com a pergunta dele que haviam vários meios. E que não é só o meio da doutrina espírita que é válido. Ou é a minha leitura que eu estou fazendo errada? Se Kardec achasse que havia um meio só, ele teria perguntado qual o único meio, né? E ele ia tomar uma patada do espírito, porque não existe só um. Né? Qual o meio mais prático e mais eficaz? Vocês sabem a diferença entre uma coisa eficiente e eficaz?
Vocês sabem essa diferença? Isso é importante para a gente. Parece preciosismo intelectual, mas é muito importante para a gente. Uma coisa eficiente, por exemplo, uma pessoa eficiente no trabalho dela é aquela que dá conta do que é necessário fazer num tempo X. Uma pessoa que é eficaz no trabalho, ela também dá conta, só que de uma forma muito mais rápida, muito mais objetiva e muito menos tortuosa. Essa é a diferença entre eficácia e eficiência. Então, a transformação moral, ela é o meio mais prático e mais eficaz, como a gente vai ver na resposta de Santo Agostinho, o Espírito Agostinho, né? Mas antes, eu queria frisar uma outra questão nessa pergunta de Kardec. De já nesta vida, por quê? Nós fomos religiosamente incentivados a pensar que nessa vida aqui nós viemos para sofrer. Não é isso? Por quê? Porque o ocidental, ele foi educado religiosamente sobre dois princípios. Isso eu vejo na prática todo dia. Culpa e medo. Ou eu estou errado? Né? Por que muitas vezes nós oferecemos aquilo que nos sobra? Medo de ir para o inferno. No caso do espírita, medo de ir para o umbral. Só que a boa notícia é que nós já estamos no umbral. Eu acho uma excelente notícia. Eu acho. Até porque umbral é simplesmente uma metáfora. O que é umbral? Quando vocês passarem, descerem, quando vocês subiram, vocês passaram pelo umbral. Quando vocês descerem, vocês vão passar novamente pelo umbral. A não ser que alguém desmaterialize e materialize lá fora de novo. Mas vai passar. O umbral é a porta. Né? Porque não existem regiões circunscritas no mundo espiritual para sofrimento ou felicidade. O que existe são espíritos da mesma categoria que convivem. Mas isso aqui, de certa forma, no planeta, já acontece. Porque a gente convive com gente de tudo quanto é espécie. Mas a gente só fica perto daqueles que a gente gosta. Algum problema nisso? Não. Identificação. Só que por isso que existe a reencarnação. Você é obrigado a conviver com pessoas diferentes para que você aprenda elementos que o outro tem e você não tem. E vice-versa. Entendeu? Então, a gente convive com pessoas de todas as religiões para a gente aprender como espíritas a deixar de ser fanático como pessoas de outras religiões. Entende? E a gente aprende a identificar com ideologias políticas diferentes. Eu não falo do Brasil, tá, gente? Isso aí é outra coisa. Ideologias políticas diferentes. Você passa a ver que muitas coisas são complementares. Elas não são divergentes. Porque tem gente bem intencionada em tudo quanto é canto. Tem gente fazendo bom trabalho em tudo quanto é ideologia. Só que não aparece porque o que aparece é o quê? O pontinho negro no quadro branco. Tem uma metáfora que se usa muito no movimento espírita. Imagine vocês aqui que houvesse um grande quadro branco, né? Alvo, né? Nessa sala aqui agora. E eu fosse lá com uma canetinha preta e fizesse um pontinho preto no quadro branco. Existem pessoas que iam focar no pontinho preto que eu fiz no quadro branco e esquecer toda a quantidade de quadro branco que existe para a gente explorar. Né? Jesus dizia, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Isso não é religião não, gente. Isso é psicologia da melhor qualidade possível. O que é o coração? O coração simboliza a nossa própria mente, o nosso próprio anseio, a nossa própria intenção. A vontade, a motivação, tudo isso é simbolizado aí na palavra de Jesus pela palavra coração. E o nosso tesouro, o que é o nosso tesouro? É aquilo que a gente constrói
nessa vida. É aquilo que a gente faz de bom para nós mesmos e para os outros. Percebem que o ensinamento de Jesus, ele é libertador no sentido de falar que você só pode estar bem se você primeiro aprender a amar a si mesmo. Percebem no discurso de Jesus isso? Ah, mas Marcelo, auto-amor, mas auto-amor não é egoísmo? Não, Jesus falou o contrário. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Percebem aí a conjunção? Como significa equivalência. Você tem que amar os outros como você ama a si mesmo. Esse é o princípio do transtorno da personalidade antissocial, que as pessoas vulgarmente chamam de psicopatas, que o senso comum pensa que são pessoas que matam, que esfolam, e são também. Isso é o básico, né? Mas a pessoa que tem transtorno antissocial, ela simplesmente não se importa com o sofrimento alheio. Sabem por quê? Porque ela não tem um pingo de auto-amor. Percebem? A gênese da coisa, né? Não estou justificando, mas estou explicando o porquê que essas pessoas não têm o mínimo de empatia pelos outros. Isso é transformação moral. Sabem por quê? Porque um desses pode estar muito próximo a gente, dentro da nossa família, no nosso trabalho. Na política, no Brasil não existe, mas na política tem, nos outros países não tem? Gente psicopata, que não se importa com o sofrimento alheio. Nosso país já venceu isso há muito tempo, né? Mas nos outros países tem. Então, o grande desafio é ver o quê? A diversidade, ou melhor, a unidade na diversidade. Percebe? Então vamos voltar lá à questão do Livro dos Espíritos, para dar tempo. Qual meio mais prático e mais eficaz já nesta vida? Não espera para ser feliz no mundo espiritual, não. É agora. Forja o teu destino agora. Busca o melhor para você agora, independente da idade que você tenha. Isso é um consolo muito grande também, né? Porque a idade melhor é a idade de ser idoso, né? A idade que a gente muitas vezes já está cansado, já tem determinadas limitações físicas, mas é o momento da experiência. E é o momento em que a gente já se prepara para voltar para o mundo espiritual. A coisa é muito sábia, né? Porque a gente se prepara gradativamente para encarnar e se prepara gradativamente para desencarnar, salvo em algumas questões de expiação, né? Salvo no mau uso do livre-arbítrio que tira a vida dos outros de forma precoce. Então, o que a gente pensa a respeito disso tudo? Que Kardec já idealizava um plano individual e social de transformação desse mundo material, percebem? Porque a transformação moral, à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela não é um plano egoísta de transformação. Ela é um plano social de transformação. Porque ao lado dessa questão 919, Kardec escreve toda uma decorrência dela da lei de sociedade, por exemplo, no mesmo livro dos Espíritos, na terceira parte. Entende? A todo momento, Allan Kardec nos convida a refletir que a nossa felicidade depende da felicidade do coletivo também. Que a nossa felicidade depende da felicidade da nossa família, das pessoas que cruzam pelo nosso caminho. Não é um plano egoísta de autoconhecimento, de eu me inchar de autoconhecimento, de harmonia e esquecer, né, que os outros também precisam dessa mensagem. E é por isso que Jesus voltou.
Porque, segundo o livro dos Espíritos, um espírito como Jesus, ele não precisava pisar num planeta como esse aqui. Né? Mas ele veio para ensinar pessoalmente o que é o verdadeiro amor sem barreiras. Ele mandou N pessoas, homens e mulheres, em todos os tempos. Mas ele veio pessoalmente ensinar. Ele não precisava. Porque, segundo o livro dos Espíritos, lá na primeira classe, na primeira ordem de espíritos, falam que esses espíritos não precisam mais reencarnar. Não sou eu que digo, é o livro dos Espíritos. Então, um espírito como Jesus não precisa mais de reencarnar, não quer dizer que ele não possa. E não quer dizer que ele não venha. Mas ele veio para mostrar o verdadeiro exemplo do que é. Né? Onde tudo era voltado para determinada tradição, Jesus veio e transformou. Por que vocês acham? Jesus era implicante. Vocês sabiam disso? Era. E eu vou mostrar agora uma passagem do Evangelho. Jesus sabia, aliás, Jesus, vocês sabem que ele era judeu, né? Vocês sabem disso, né? Jesus era judeu, nascido de uma cidade, de uma aldeia furreca de 400 habitantes chamada Nazaré, né? Jesus era judeu. Então, Jesus foi pego pela maledicência curando o quê? No dia de sábado. Isso era imperdoável. Hoje em dia, a gente não entende essa passagem, mas se você estudar os costumes daquela época, você vê que isso era imperdoável. Aí o que Jesus falou quando ele foi questionado? Por que ele estava curando no dia de sábado? O que ele falou? Alguém sabe? Não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Entenderam a metáfora de Jesus? Entenderam? Ali rompeu. Ele falou, eu não vim derrogar a lei, mas eu vim lhe dar prosseguimento. Mas o fato é que Jesus, em muitas coisas, ele transformou a antiga lei judaica. Eu não falo a lei dos costumes, as tradições, né, que reinavam ali. Como já falei, Jesus conversava pessoalmente. Hoje em dia, você pode conversar com mulheres casadas, solteiras, desde que você não cante elas, né? Mas você pode conversar com qualquer mulher. Mas naquela época, era algo imperdoável um homem conversar, por exemplo, com uma mulher casada sozinha. Percebem? Quando a gente estuda Jesus, você tem que voltar lá na época dele, nos valores dele, né? Então ele rompeu tradições, né? Ele rompeu bloqueios de preconceito para aquela época, né? Pensava que Jesus, por exemplo, ia ser um grande general que ia reunir um exército contra Roma, ia tocar o rebu lá, ia botar fogo em Roma, ia tomar o poder, ia devolver o poder para os judeus. Só que Jesus não era nada disso. E provocaram Jesus novamente. E ele venceu outra barreira. Quando chegaram para Jesus e perguntou, vocês sabem, né, que o tributo que era cobrado por Roma naquela época ao povo judeu é igual a quantidade de impostos que é cobrada hoje em dia num determinado país, que eu não vou falar o nome. É um país bem longínquo, né? Era algo assim até mais desumano que Roma fazia com o povo judeu. Aí foram espetar Jesus, né? Aí chegaram, mestre, devemos pagar o tributo a Roma? Olha só, se Jesus fala que não, ele estaria implantando o quê? Uma revolução armada. Jesus fez isso? Não. Se ele fala que sim, olha o problema que ele ia arrumar com os apóstolos e com os discípulos dele. Pô, o senhor judeu, o senhor está sofrendo na pele o que a gente está sofrendo e está defendendo o romano, falando que a gente tem que dar dinheiro para os caras. Não é isso? Que iam falar. Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais uma vez, Jesus fugiu do terra a terra. Percebem a profundidade? Eu acho que eu não estou conseguindo, porque eu só circulo na periferia da moral de Jesus, como eu falei no início.
Mas isso é muito profundo, gente. Porque ali Jesus não concordou com uma injustiça social. Mas a gente tem que ver que um espírito como Jesus, por exemplo, ele tinha uma Vocês sabem o que é clarividência? Clarividência não é uma vidência espiritual, não é você ver um espírito. Clarividência é você ver no tempo e no espaço. Você pode, por exemplo, estar aqui e projetar a tua mente lá para o Japão e ver coisas que estão acontecendo lá agora. Esse é um fenômeno já anotado por vários pesquisadores, inclusive materialistas. E você pode também ver no tempo. Você pode ver você pode ter uma clarividência retrocognitiva, ver cenas passadas, que podem ser coletivas ou individuais, e você pode ver cenas futuras também. Kardec explica isso de uma forma muito tranquila lá na Gênese, né? No livro dele. Jesus ele estava vendo, mesmo como homem encarnado que ele era, porque Jesus, como ser humano, ele é um ser humano com 2 olhos, um nariz, 2 ouvidos, um estômago, como qualquer outro ser humano. Né? Ele era um homem comum. Tanto que lá entre aspas, no primeiro milagre que ele fez lá na festa, né, nas bodas de Caná, Jesus estava sentado na mesa lá comendo com todo mundo. Ele era um homem comum. Né? O que diferenciava esse ser era a consciência que ele tinha, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Então Jesus viu o desenrolar de toda a humanidade. Um espírito puro como Jesus, ele tem a capacidade disso. E ele sabia as provas pelas quais nós teríamos que passar, ainda temos que passar como coletividade. Não se engane. Existe sim a lei de causa e efeito a nível individual, mas existe a lei de causa e efeito a nível coletivo também. Você tanto pode se libertar com o grupo, como você pode se escravizar junto com ele. Então, cuidado. Né? Isso é uma coisa muito profunda que a doutrina espírita nos ensina. Então, Jesus sabia exatamente a medida. Porque se ele sabia que se ele destruísse Roma, e eu sou capaz de dizer que Jesus teria essa capacidade, né, ele teria essa inteligência para conspirar contra o Império Romano e destruir aquilo tudo naquele momento, só que ele sabia que não era a hora ainda, por decorrências históricas que não vai dar tempo de a gente explicar aqui agora. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso numa próxima palestra. Né? Então, o fato é que a gente pensa muito no terra-terra. E a transformação moral no século XXI é para você pensar com Kardec a partir do ponto de vista da vida espiritual. E aí a gente volta de novo à questão 919. Qual o meio mais prático e mais eficaz de já nesta vida começarmos a desenvolver esse processo de autotransformação? E o Espírito Agostinho, ou Santo Agostinho, responde: um sábio da humanidade já vos tem dito, homem, conhece-te a ti mesmo. Mas aí Kardec, muito didático, né? Kardec não era nem um pouco arrogante, né? Então ele queria que a gente realmente entendesse o que os espíritos estavam falando para a gente. Uma das melhores formas, gente, de transfusão energética é isso aqui, ó. Não tem coisa melhor do que a água, né? Então, o espírito de Santo Agostinho estava esperando Kardec tomar uma contraposição, porque ele sabia que Kardec não ia ficar satisfeito com essa resposta. E realmente não ficou. Aí Kardec perguntou assim, mas tudo bem, conhece a ti mesmo? Isso a gente já sabe, mas como? Né? Aí é que está o barato da questão 919, que o Agostinho, ele sugere que nós façamos uma projeção no outro. Não é isso que ele fala? Observe o comportamento do outro e se você tem algo que você não concorde, que condene no outro, também não faça você mesmo. Não é isso que está lá na questão 919? Isso é uma projeção, gente. A projeção hoje em dia ainda não é compreendida nem por muitos psicólogos, que não sabem o lado terapêutico que isso pode ter. Muitas vezes é visto como algo péssimo, ruim, perigoso, tóxico apenas. A projeção pode ser algo extremamente terapêutico.
Por exemplo, a inveja é um tipo de projeção, não é? Mas a admiração é um outro tipo de projeção também, baseado no mesmo princípio da inveja. Só que altamente positivo e terapêutico. Né? Qual a intenção que você projeta no outro ao querer ser aquele outro? Né? O espírito de Santo Agostinho já sabia isso muito antes de Freud. Muito antes de Jung, muito antes da TCC de qualquer outra escola psicológica. Não menosprezando, como nós vamos falar daqui a pouco, todo o trabalho dessas escolas. Porque o Espiritismo está par e passo com a ciência. Ele não depende da ciência para sobreviver, mas ele caminha junto à ciência. Né? Então a gente vê que essa visão da doutrina espírita é altamente vanguardista com Kardec. Então são princípios que hoje em dia são debatidos nas melhores universidades do mundo, acreditem. Já está contidos lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. É claro que de forma introdutória, de acordo com o que aquela cultura permitia, de acordo com o que aquele nível de consciência poderia admitir naquela época. Entende? E aí Kardec, no capítulo 17, ele faz uma afirmação bombástica a respeito da transformação moral. Como é reconhecido o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele faz em domar as suas más tendências e inclinações. Percebe? Mas o verdadeiro espírita ele tem que ser orador, ele tem que falar bem pra caramba, ele tem que ser um médium excelente, ele tem que contribuir com o centro espírita, ele tem que distribuir cesta básica, ele tem que estar tinindo no conhecimento doutrinário. Não. Verdadeiro espírita, eu estou falando de Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. É aquele que examina a si mesmo e tenta domar as suas más tendências e inclinações. Olha a provocação de Kardec no texto. Olha a provocação de Kardec. Tenta. Nem sempre consegue. Sabe por quê? Porque transformação moral ela é um processo lento e gradativo. Por exemplo, vocês todos, eu também inclusive, vocês deram um pulo lá do primeiro degrau aqui no salão? Olha a metáfora. Não. Assim como também não existem saltos evolutivos. Ninguém deixa de ser vaidoso de forma cristalizada, né? Porque às vezes a gente vem cristalizando isso de vidas e vidas. Né? A gente vem viciado aí. Eu me incluo também nesse processo, tá, gente? Eu já fui bem mais arrogante. Eu ainda sou muito arrogante, mas já fui bem menos. Já fui bem mais do que eu sou hoje. Né? Estou tentando lutar contra mim mesmo em todos os momentos da vida. Né? Então, a gente não, assim como a gente não pula do primeiro para o 20º degrau de uma vez só, a gente também não dá saltos evolutivos. Então, até agora a gente falou o que a transformação moral é. E agora eu vou falar o que ela não é. Né? Por exemplo, transformação moral não é idealização. Você sabe o que é idealização? Idealização vem da palavra ideal. Percebam, o que Jesus falou é o ideal. O ideal a ser alcançado, amar aos outros como Ele nos amou, não é isso? Só que se você entende isso de forma reducionista, você desiste no meio do caminho pensando assim, eu não dou conta disso. E eu concordo com você, não dá conta mesmo disso. Não dá conta. Se você quiser pular etapas, você vai desistir, você vai entrar em depressão e você muitas vezes vai entrar para a estatística aí do mundo de 800 a 1 milhão de suicídios por ano. Isso é muito sério. E quem usa a palavra aqui tem que ter cuidado com isso. De não exigir mais das pessoas do que aquilo que elas podem dar realmente. Porque nós somos seres
em evolução ascendente. Só que essa evolução tem altos e baixos. A gente não evolui, é bem verdade. Mas a gente não se transforma consciencialmente de uma hora para outra. E é por isso que eu falei que a gente tem que se analisar também, porque transformação moral no século XXI é você também analisar as suas virtudes. E periodicamente entender que você também cresceu muito. Não é só aquilo que você precisa mudar que você tem que refletir a respeito, mas é aquilo que você já conquistou. Isso é inveja? Isso é arrogância? Isso é vaidade? Não, é autoestima. Gente, não se engane. O princípio do egoísmo é o mesmo princípio do auto-amor. É a mesma coisa, parte da mesma essência. Do amor a si mesmo. Só que o egoísta, o amor a ele mesmo prevalece em relação aos interesses alheios. Ele não se preocupa com os outros, ou, quando muito, com as pessoas que ele ama, mas se elas quiserem tirar dele ou dela aquilo que ele acha que é dele ou dela, não tem amor aos outros. É sempre a ele primeiro, a ele ou ela. E o auto-amor é o mesmo princípio do egoísmo. Só que no auto-amor você quer o melhor para si mesmo, buscando a harmonização com os outros. Entende? É isso. Então, isso tudo é uma nova visão. Porque a visão que se tem é que nós temos que nos mortificarmos, não é isso? Não tem Kardec cuida desse assunto no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre as mortificações voluntárias, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Já leram esse capítulo? Antes de desencarnar, leia, gente, que é muito importante. Antes de desencarnar, leia esse capítulo. Né? A gente fica muito mais dócil, porque felicidade não é ausência de problema. Esse é um dos grandes desafios da transformação moral no século XXI, porque, sobretudo a mídia, quem acompanha isso de perto, ela te leva sempre para o caminho que você gosta, nunca para um caminho contrário. Ela sempre fortalece em você aquilo que você consome, não aquilo que você precisa consumir. Os algoritmos, exatamente. Eu estou certo ou eu estou errado? Gente, eu não sou hipócrita, não. Eu uso a internet todo dia para trabalhar. Eu acho até que, sinceramente, a internet é uma grande evolução para a humanidade, é um grande progresso. Só que a gente tem que saber equacionar isso. Né? A gente tem que saber o que está por trás de determinada mensagem. Né? O que está por trás, por exemplo, da adultização de crianças. Que, aliás, é um assunto extremamente urgente. Né? Eu acho que criança não é para ser exposta na internet. Né? Criança não é adulto, nunca foi. Só que se a gente for no nosso país, no histórico, né? Quantos de nós, os mais novos não sabem nem o que eu vou falar, mas quantos de nós, né, não ríamos quando uma criança dançava na boquinha da garrafa lá? Não é isso? Ou eu estou errado? Os mais velhos sabem disso. Né? Isso já era erotização. Isso já existe muito antes da internet, só que agora o negócio está sofisticado. Entendeu? E o que a gente tem muito hoje, o que a gente tem que prestar atenção nesse processo de transformação moral também, é que a gente tem muita comunicação e pouca conversa. Percebe? Algum de vocês mais novos aqui já mandaram cartas para alguém? Não, mais novo, não, você não. Falei mais novo. Ah, sim. Tá vendo? Isso é transformação moral. É legal, legal, legal. Gente, eu até hoje, é sério, eu não tô brincando, não é retórica o que eu vou falando. Eu mando carta para amigo até hoje, com selo, vou lá no correio, é sério, sou meio retrô, né? É vintage, né? Gente, eu amo música dos anos 30, 40, 50, sabe? Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, pelo amor de Deus. Né? Não sou gay não, tá, gente? Estou falando da música do Elvis Presley. E também, se fosse, não teria nenhum problema. Então, o que é isso, gente?
Isso aí era conversa. Conversa. Entende? Eu falo para todo mundo, se quer falar alguma coisa importante, pelo amor de Deus, não manda texto para o desgraçado ou para a desgraçada. Fala, olha no olho. Ou eu estou errado? Isso é técnico, gente. É estatístico. Entendeu? É olho no olho, no tete a tete. Eu conheço pessoas que dentro da mesma casa se comunicam através do WhatsApp. Dentro da mesma casa. Eu sou meio sem educação. Fui sair com a minha esposa, né? Desse sábado de qualquer noite aí. Aí eu tava assim, eu fico muito sondando muito ambiente, né? Eu sou meio doentio, né? Eu olho para lá, olho para cá e tal. Eu vi uma mesa, tinha 8 pessoas na mesa, eram amigos, né? Com certeza eles estavam rindo muito. Aí daqui a pouco cada um pegou seu celular. E tava cada um olhando seu celular no seu universo próprio e não tava conversando. Porque se eu saio com os meus amigos é para quê? É para falar besteira, para falar mal do governo. Não estou falando do governo atual, da política como um todo. É para falar besteira, é para falar coisa importante. Ou seja, é para me distrair. Aí se você sai, cada um com o teu celular, cada um no teu universo, você não está no universo do outro. Percebe? Então você não está vivendo aquele momento. Ou você está no passado, ou você está no futuro. Mas não está no presente. Entende? Então, hora de confraternização, pega o celular, enterra ele, tranca, não sei, faz alguma coisa. Porque isso aqui, gente, é sério. É uma das maiores conquistas da humanidade. Aqui tem a função de 10 a 12 aparelhos diferentes, né? Isso aqui é uma mobilidade terrível. Isso aqui facilitou muita vida. Mas ele trouxe problemas que o ser humano não está sabendo lidar com eles. As nossas crianças e os nossos adolescentes não estão sabendo lidar com a liberdade que isso aqui traz. Não estão sabendo lidar. Ah, mas você proibiu meu filho, isso aí é intransigência. Intransigência não, você está fazendo um trabalho de conscientização que ele vai te agradecer daqui a alguns anos. Porque isso aqui, gente, pode ser o elo que te una a predadores. Entende? Você, quando é formador de conteúdo, e quem forma conteúdo na internet sabe disso, você toma pancada de tudo quanto é lado. E coisas até extremamente desleais. Ameaças, muitas vezes, quando você está mexendo com interesses muito cristalizados. Vocês acham que uma criança tem capacidade de suportar isso na internet? Não tem. Só que com preceitos de liberdade, nós estamos aí, hoje em dia, como o país mais ansioso do mundo. Entende? Então essa transformação, ela vem de uma nova conscientização que é baseada, sobretudo, é centrada no indivíduo. Mas a gente não pode prescindir do coletivo. Entende? É claro que tudo é um progresso, né? Allan Kardec ele sempre falou que, aliado a essa transformação moral, está a nossa contribuição social para o mundo onde nós estamos. Isso não tem nada a ver com ideologia política, tá, gente? Se vocês me perguntarem, Kardec era de esquerda? Não, não era de esquerda. Kardec era de direita? Também não. Ele não era nem uma coisa e nem outra. Ele estava acima, muitos séculos avante a isso. Porque ambas são teorias materialistas que não levam em conta o espírito imortal, né? Eu fico bobo, gente, é sério, falando em transformação moral, eu fico bobo de espíritas que vão aqui para frente falar, vocês já devem ter visto isso, que Kardec era racista. Quem vê muito espiritismo nas redes sociais, isso aí tá cheio, né? Ah, não, mas Kardec era preconceituoso porque ele era branco europeu, era de família rica. Nossa, isso dá até sono, né?
Ah, mas tem aquele texto, a teoria do belo, que Kardec chama os negros de selvagens, né? Aquela coisa no livro Obras Póstumas e na revista Espírita. Em primeiro lugar, esses dias eu perguntei para uma pessoa, se você acha que Kardec é racista, o que você está fazendo dentro do centro espírita? Percebe? Porque a gente tem que levar em conta, aí é que está o grande mal de você considerar o espiritismo como uma religião. Porque a gente acha que o espiritismo tem resposta para tudo. E a gente acha que o espiritismo, ele é uma doutrina atemporal, e não é. Entende? A moral espírita, ela é vanguardista, mas ela não é atemporal. Ela não é infalível. Por isso que a doutrina 2 é espírito. Cada espírito lá deu a sua opinião. Kardec colheu, né? Ele botou informações na revista Espírita de espírito de tudo quanto era nível evolutivo. Ele não falou que ele concordava com elas, mas ele dava o direito de os espíritos terem opiniões diferentes. Entende? Se não fosse por Kardec, anota essa aí. E depois pesquisa para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Se não fosse por Kardec, nós espíritas não seríamos reencarnacionistas. Vocês sabiam disso? Que o movimento espírita, antes de Kardec, na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele não era reencarnacionista. Vocês sabiam dessa? Foi Kardec que optou pela reencarnação. A gente não seria reencarnacionista se não fosse ele. Então, qual é o grande pulo do gato na transformação moral? Já falamos sobre o ideal. O ideal é algo a ser atingido, mas com calma, serenidade, step by step. Lembra do New Kids on the Block? Eu adoro citar isso. Não, porque isso faz parte da minha infância, né? Já faz tempo, gente. Não faz tanto assim, mas step by step, baby, né? Então, degrau por degrau. Não tenta fazer tudo numa vida só, não, que vai dar chabu. Vai ficar em depressão, vai dar problema, vai encher o saco da família, vai ficar insuportável. Porque a pior coisa é o moralismo. Uma pessoa moralista é uma das piores que tem para você conviver. É aquela que vê defeito em tudo, que acha que todo mundo é inferior, que acha que todo mundo não consegue entender a verdade como ela entende, quer mandar em todo mundo, quer controlar todo mundo. Isso é chato. A pessoa acaba se isolando. Não entra nessa de idealismo, não. Faça o que você tem que fazer hoje. Hoje. Eu sou amigo do AA. Eles têm uma filosofia, eu não posso contar o que acontece lá dentro, né, porque tem todo um estatuto que o que fica, que eles contam lá, fica lá. Mas eles pedem até que eu conte isso, né? Que o AA só dá certo porque eles não programam ficar sóbrios por 1 ano, 1 mês, 2, não. Hoje, 24 horas. Quando um AA, ele começa o discurso dele, meu nome é fulano de tal e eu estou há 24 horas sóbrio. Step by step. Aprendi isso com a AA, né? Então, é uma nova forma de ver a vida e de ver as coisas, né? Porque nós somos seres falhos. E para a gente admitir que os outros possam errar, a gente tem que aprender a lidar com as nossas próprias limitações. Eu não sei vocês, mas já teve dia de eu não me aguentar. Sabe? Vocês já passaram por isso? Hoje eu não me aguento nem me olhar no espelho. Então, parabéns, vocês são normais. Parabéns. Porque existem dias que realmente a gente não suporta, a não ser os espíritos de alta hierarquia que renascem, né, por aí. Tem uns que estão dentro do movimento espírita, né? Mas eu não, gente. Eu realmente não consigo ainda. Mas é muito bom você viver com a tua humanidade, sabe? E saber que com a tua humanidade você é importante para muitas pessoas. Entende? A gente pensa que não, mas nós somos muito importantes para algumas pessoas. E se caso nós faltássemos para essas pessoas nesse exato momento, a vida delas ficaria com um vazio muito grande. Todos nós, sem exceção. Sem exceção.
mas a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Nós não somos mais importantes do que ninguém. E não somos insubstituíveis. Se faltar em N atividade, já vai ter outro para te substituir. Sabe quem falou isso para Kardec? O Espírito da Verdade. Kardec, na humildade dele, estava preocupado assim, gente, e se eu falhar? Essa missão é uma coisa grandiosa, eu não sei se eu vou dar conta, né? Kardec pensava isso. Aí o Espírito da Verdade falou, já tem um, não fica, Kardecinho, fica tranquilo. Está tudo dominado. Se você não conseguir dar conta, já tem outro para te substituir. Isso Allan Kardec, fará o Marcelo. Então acabamos, né? A coisa já falou ali, já fez um... Né? Ela já deu um passe coletivo, né? Gente, mas então, para a gente acabar agora, né? Mas prometo, 1 minuto, Marina, é sério. Né? Ela está certa, eu que estou errado. A gente tem que admitir, né? Para fechar, agora, é muito atual a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Aí os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência quanto às imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tranquilo? Já faz isso? Já consegue sempre? Ótimo, vocês são normais, porque eu também não. Tomei uma fechada lá, saindo de casa, xinguei o cara. Não falei palavrão não, mas xinguei ele. Estou falando isso para todo mundo da internet ouvir também. Né? Mas é assim, gente. Tem hora que a gente não dá, entendeu? Tem hora que o pessoal testa a gente, mas tem meus limites. E é normal. Mas procura não fazer, porque está errado. A gente tem que crescer. Né? Agora, qual a mensagem dessa questão? Uma mensagem implícita, subliminar. Tem muita mensagem subliminar no Livro dos Espíritos, né? Eu estou fazendo uma pesquisa em relação a isso aí, né? Primeiro, você pode ter benevolência para com todos se você não se suporta. Se você se acha assim, a pior pessoa do mundo, se você não confia em si mesmo, você pode confiar nos outros? Você pode conviver com os outros bem? Não pode. Não pode. Não pode. Se você não tem indulgência para com você mesmo, aquela verdadeira questão lá ancestral da culpa e do medo. Se você é movido por isso na tua consciência, você não vai aceitar que os outros tenham limitações. Sobretudo se você tem posto de poder, de comando muito avantajado. Você não vai aceitar que as pessoas não consigam ver a vida como você vê. Porque você, na verdade, está em conflito consigo mesmo. Porque tem uma parte do teu ego que é muito frágil. É aquela criança mimada que ainda não cresceu. Precisa crescer. Eu estou falando de mim mesmo também, tá, gente? Ser humano como um todo. E o perdão? Você só consegue perdoar os outros se você desenvolve a capacidade de aceitar que você é falho, que você errou, que você prejudicou, mas que você quer acertar, que você quer reparar. Não se sabe quando nem onde, mas a gente quer. Step by step. Eu diria esse que é a principal mensagem da transformação moral no século XXI. Cada coisa no seu tempo, devagar e sempre. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Hoje eu passei pouco, mas